Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa guerra cultural que nós estamos enfrentando. Mas uma das conclusões, uma das constatações que nós chegamos é que nós temos uma mentalidade marxista, um coração animista e temos uma fé evangélica, né? Nós somos esse bicho aí. Bom, pelo menos a fé é evangélica. Mas desde então eu comecei a perceber como que a nossa fé, a nossa espiritualidade pode estar sujeita à contaminação. É interessante, o próprio Deus, naquela geração de Isaías, ele fala isso, assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim os meus pensamentos são mais elevados que os vossos, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Então eu comecei a perceber como que, apesar da maneira como a gente expressa a nossa espiritualidade, mas como que a nossa forma de pensar pode estar contaminada, distante, equivocada. E isso, então, nos arremete, inclusive, por uma das principais perspectivas bíblicas, que é exatamente esse conceito, o conceito da cosmovisão, não é? A importância da epistemologia. A epistemologia é essa ciência, ou o estudo das lentes que nós usamos para interpretar a nossa realidade. E o delicado aí é que nós, apesar de enxergarmos através da nossa cosmovisão, nós não enxergamos a nossa cosmovisão. Você não consegue enxergar aquelas lentes que estão dentro do seu sistema óptico, nós enxergamos através delas. Então é impressionante como realmente isso pode comprometer muitas coisas. Essa constatação de uma mentalidade marxista. Na verdade, foi isso o que até me levou a mudar a mensagem aqui hoje, porque então é interessante como muitas vezes o discernimento do momento espiritual realmente precisa de prevalecer. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo, há um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Eu procuro sempre estar bem conectado nesse sentido. E eu penso que isso realmente tem uma urgência muito grande, não é? É interessante quando a gente pensa nessa guerra cultural e dela vai depender o destino da próxima geração. Eu custei a acordar um pouco para isso, porque, de repente, o que, na verdade, começou no formato do que a gente conhece hoje como marxismo cultural, isso hoje está muito travestido de humanismo. Então, a gente sempre lidava com essa questão do humanismo, inclusive entendendo que essa é, por incrível que pareça, a ideologia que mais cresceu, não é? Humanismo é a ideologia que mais tem crescido, principalmente no mundo ocidental. Mas quando a gente vai percebendo, na verdade, as origens estão lá atrás, e tudo isso, na verdade, então está explodindo numa guerra que é totalmente aberta, já não é mais uma coisa assim oculta, não é? Mas é uma coisa explícita, não é mais o ocultismo, é literalmente o explicitismo, e é impressionante como, na verdade, esse inimigo, ele tem guerreado no campo ideológico, porque quando você fala em comunismo, a gente tende a pensar muito, inclusive em uso de armas, força, porque talvez foi a ideologia, o regime que mais assassinou pessoas na história da humanidade. Mas, na verdade, o que a gente observa é que essa batalha hoje é totalmente no campo ideológico. Você pode prever o comportamento de uma pessoa ou grupo pela sua ideologia, não é? O nosso sistema de crenças
são como raízes que determinam a espécie da árvore, o tipo do fruto, não é? E realmente isso é muito chave. Você quer realmente prever como vai ser o futuro ou a tendência comportamental, é você realmente discernir o sistema de crenças, a cosmovisão. Então, bem rapidamente ali, não é? Nós vamos ver 9 discernimentos. As leis absolutas, o relativismo moral. Segundo ponto, a base da sociedade é a família, na cultura judaico-cristã. No marxismo cultural, o Estado em detrimento da família. Terceiro ponto, ideologia do sexo versus ideologia de gênero. Mentalidade da abundância versus cultura do desincentivo. Cooperação entre classes versus luta de classes, desenvolvimento comunitário versus assistencialismo, livre comércio versus burocratização, liberdade com responsabilidade versus o coitadismo, né, a cultura da impunidade, e, por fim, autoridades concentrada no povo, autoridade concentrada no governo. Então vamos caminhar um pouco nisso aí, tá? O primeiro ponto, a gente vê esse contraste entre a cultura judaico-cristã e o marxismo cultural, leis absolutas versus esse relativismo moral, não é? Pode passar o outro. As leis, quando a gente tem essa perspectiva da cultura judaico-cristã, você vai perceber que esse mundo não é o resultado de um acaso, não é? Muito pelo contrário, existe um Deus com uma mente infinitamente inteligente que criou todas as coisas e sustenta todas elas pela força do seu poder. E é interessante, como a gente até fala aqui, quando você conhece essas leis que governam o mundo moral, o futuro torna-se previsível. Quando você estuda na Bíblia sobre ministério profético, a essência do ministério profético, veja bem, não é que o futuro já existe, você está vendo o futuro, não é isso. Quando você conhece as regras do jogo, quando você conhece as leis espirituais, morais, que governam esse universo pela atitude, pelas escolhas que uma pessoa está fazendo aqui e agora, o futuro dela é previsível. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. A soberba precede a destruição. Eu não vou ficar surpreendido de uma pessoa que pratica arrogância ser destruída. Porque isso é previsível. A sua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa é sagrada. Precisa ser defendida. Agora, no marxismo cultural, o que nós temos é esse relativismo moral. Não é? É o que se conhece filosoficamente aí como humanismo ateístico, ou seja, não existe Deus, não existe certo e errado, não existe pecado, não existe julgamento final. Na verdade, o Estado é Deus. O Estado é Deus. No marxismo cultural, nesse relativismo moral, nessa permissividade, talvez essa seja uma das principais modalidades de perseguição. Lógico, nada tão terrível como uma perseguição política, mas quando você pensa na permissividade moral, essa coisa que não tem mais pecado, as pessoas já não chamam mais o pecado de pecado, elas chamam assim, de fraqueza. Ah, pastor, tem uma fraqueza. Eu vejo uma mulher, rapaz, eu caio com ela, porque, puxa vida, eu tenho uma fraqueza. Não é? Aí vem toda essa permissividade. Então, no relativismo moral, nós somos um produto da evolução, é essa antilógica do evolucionismo.
é a lei do mais forte. Qual que é o problema de você pegar a lei do mais forte pela lei do mais forte? A desvalorização da vida. Aborto, eutanásia, o infanticídio indígena, tantas coisas assim. Essa cultura do politicamente correto, as mentiras convenientes, como diz aí, politicamente correto, ou seja, para implantar uma ideia, basta estabelecer que a opinião contrária é um preconceito, não é? É entre família e Estado, não é? Inclusive essa é a capa de um dos livros aí do Engels, não é? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, veja bem, na cultura judaico-cristã, a base da sociedade é a família. Essa é a base. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que a bênção de Deus, o sucesso de uma sociedade está associado, não é ao indivíduo, é a família. A funcionalidade da família. Qualquer sociólogo, gente que tenha a cabeça no lugar, que não seja petista, sabe disso. Qualquer sociólogo sabe disso. Os países mais prósperos são aqueles que preservam a cultura de casamento e família. Então, a família protege o indivíduo, garante a sua formação. É esse princípio. Quando a gente vê na Bíblia, você vai ver que Deus não é só o Deus do indivíduo. Aliás, Deus se relaciona muito mais conosco numa perspectiva coletiva do que individual. Raramente nas Escrituras você vê uma profecia para o indivíduo. Deus trata cidades, nações, como se fosse um indivíduo, inclusive. Marx falava assim: o Estado é mais importante que a família. Vigilância ideológica dentro da família. Eu vi isso de perto, não é? Conversando com famílias na Rússia, famílias na Polônia. É impressionante como você vê isso. Sabe aquele ditado que fala assim, que as paredes têm ouvidos? Rapaz, o contexto disso é exatamente o marxismo. Esse patrulhamento ideológico dentro da família, porque o importante não é a família, o importante é o Estado, é o endeusamento do Estado, família e propriedade nas mãos do Estado. Eu não sei se você já estudou um pouco, pelo menos leu alguma coisa do Herbert Marcuse, esse guru marxista da contracultura nos anos 60. Rapaz, mas foi o cara que pegou todo esse desenvolvimento da cultura marxista e transformou isso numa das coisas mais destrutivas possível. Porque o alvo dele, na verdade, não era tanto promover o marxismo, mas o alvo dele era destruir as bases da cultura judaica. Igreja, o que nós podemos fazer para construir uma cultura anticristã? Então ele descobriu: não faça guerra, faça amor. Uma cultura anti-aliança, anticompromisso, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, não é? Então ele, na verdade, estava propondo exatamente uma ideia totalmente permissiva. O Gramsci, que é também um dos filósofos fundamentais na construção dessa cultura, o que ele fala? A família oprime o indivíduo, impede a sua felicidade. A família te reprime, a família te limita. Inclusive desses pensamentos é que veio o feminismo, não é? Essa revolução feminista, porque ele dizia: olha, a família reprime a mulher, não é? Então ele pregava abertamente. Lógico, eu penso, é até importante, de certa forma, a independência financeira da mulher, mas a ênfase maior estava na independência sexual. Então, você tem que ser livre,
Não é? Você lembra quando aqueles 50 milhões de americanos voltam da Segunda Guerra Mundial para o seu país, eles agora se deparam com uma outra mulher sexualmente livre. Qual foi o resultado disso? A geração dos baby boomers, o boom dos bebês, aquelas crianças que nasceram de 46 a 64, os filhos da morte do casamento, os filhos da libertinagem sexual da mulher, que foram os protagonistas nos anos 60 de toda aquela imoralidade que culminou em Woodstock. A cultura do divórcio. Por trás disso, o que eu quero que você entenda é que essas pessoas são intencionais. Elas querem realmente, elas estão fazendo de tudo, elas estão militando nesse sentido. Terceiro discernimento é a ideologia do sexo versus a ideologia do gênero. Veja bem como essas mentes vão produzindo estratégias nessa. É uma guerra realmente, não é? Então, quando a gente olha para a cultura judaico-cristã, nós temos aí a ideologia do sexo, lógico. A sexualidade é o principal pilar da identidade humana. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, macho e fêmea é criação. Isso é criação. Obviamente, essa é a primeira pergunta na vida de qualquer indivíduo. A primeira pergunta, a base da identidade, inclusive, não é qual é o nome, mas é qual é o sexo. Qualquer coisa diferente disso é disfuncional, é conflitivo. Quando a gente olha hoje todos esses problemas no campo da sexualidade, puxa vida, a gente tem que lidar diretamente com isso, mas é importante você entender algo, na verdade, porque quando você vê, por exemplo, uma criança que na mais tenra infância começa a sofrer disso, essa latência, uma tendência homossexual, você já vê todos os trejeitos da homossexualidade. Os alarmes espirituais estão soando, gente. O que a gente percebe é que há muitas gerações já veio uma desfuncionalização moral no sistema familiar. Você pode olhar, quando você compara, por exemplo, homossexualidade e adultério na Bíblia, qual que a Bíblia dá mais ênfase? Quase nenhuma para a homossexualidade, muita ênfase para o adultério. Existem capítulos inteiros das Escrituras mostrando realmente o perigo do adultério. Na verdade, a tendência homossexual, gente, só é a pontinha do iceberg. É a consequência da consequência da consequência de uma cultura de infidelidade, de adultério, de violação de aliança. O que a Bíblia fala em Isaías 57:3, a semente adulterina, as implicações espirituais sobre uma geração que tem recebido esse fútil legado do adultério. Inclusive, é muito importante você entender essa diferença entre prática homossexual e tendência. A prática homossexual, lógico, ela é uma escolha, porque se a pessoa está praticando, está exercitando a sua escolha nessa direção. Mas a tendência homossexual, que na grande maioria dos casos lateja na mais tenra infância, comum a gente ver crianças com 5, 6, 7 aninhos, com todos os trejeitos homossexuais. Então você percebe que tem uma infiltração muito maligna, muito disfuncional espiritualmente, nessa linhagem, nesse sistema familiar. Tem uma complicação muito grande. A ideologia do sexo, macho e fêmea, não tem confusão. Agora, no marxismo cultural, o que nós vamos ver? A ideologia do gênero, o hedonismo, é essa cultura do não sofrimento,
Então, a ideologia do gênero fundamenta-se não na diversidade, mas na disfunção sexual. L, não é sexo, macho e fêmea, é L, G, B, T. Inclusive agora temos o P de pedofilia. Não, é verdade. Eu não sei se você entende, mas isso é muito estratégico. São ideologias totalmente diferentes. Não é? A Bíblia fala em sexo, não é gênero. Porque gênero, você pode inventar o que você quiser. Então, é imposto que a sociedade aceite e aprove estes comportamentos. É o preconceito em nome do preconceito. Tudo bem, nós temos que respeitar, amar as pessoas, não é? Aceitação é uma coisa, aprovação é outra. A gente aceita as pessoas porque inerentemente todas elas são imagem e semelhança de Deus. Agora, aprovar um comportamento, não. E honestamente, todas essas pessoas que têm sido disfuncionalizadas na sua sexualidade precisam de ser profundamente amadas. Porque talvez, espiritualmente, a maior prisão delas é a rejeição. Elas precisam de ser profundamente amadas, mas também corajosamente amadas. Não é? A gente, com todo o amor, nós precisamos de desaprovar esses comportamentos, porque ninguém vai ser feliz assim. Existe uma conspiração do mundo invisível contra essas práticas, não é só da homossexualidade, mas de toda perversão sexual, especialmente adultério. São práticas que a Bíblia deixa claro, vão encurtar a sua vida, você vai apressar a sua morte, sob todos os sentidos. A diversidade sexual é ideologicamente natural, é o que eles pregam. Mas, quando você traz isso para o campo da ciência, ela é contraditória. Eu não sei se você já percebeu como que hoje esses movimentos que militam nessa direção, eles recusam totalmente o parecer científico. Porque biologicamente, não existe, é macho e fêmea. Não é? A quarta coisa aqui, o quarto discernimento, mentalidade da abundância e mentalidade da escassez. Na cultura judaico-cristã, essa mentalidade da abundância, obviamente, Deus tem muito para todos, os recursos são inesgotáveis. É impressionante, né, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, eu gosto daquilo, né? Eu tenho até um estudo ali sobre aquela semente que caiu em boa terra, porque a Bíblia fala essa parábola em Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que caiu, a semente que caiu em boa terra nas três perspectivas desses evangelistas? Mateus fala, a que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e compreendem, e produzem fruto, a 100, 60, 30 por 1. Marcos fala, o que caiu em boa terra são os que ouvem e recebem, e produz a 30, 60 e 100 por 1. Lucas fala, a semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e conservam, e produzem fruto com perseverança. Mas o aspecto aqui é exatamente esse, é o resultado de você ouvir e obedecer a palavra de Deus, o impacto em termos de abundância, porque numa razão simples, o que é 30 por 1? 3.000%, 60 por 1, 6.000%, 100 por 1, 10.000%. Alguém conhece um investimento que dá isso? Lucas já não tem nem mais percentual, vão produzir com perseverança. Deus tem muito para todos. Ele é um Deus de abundância. E obviamente qualquer um pode crescer, como pode tornar-se escravo. Isso depende muito da nossa responsabilidade, não é? Se você vê, o conceito da escravidão é profundamente presente nas Escrituras.
Inclusive tinha até leis para ajudar essa pessoa. Na cultura hebraica o cara só podia ser escravo 6 anos, no 7º. Quer dizer, eram 6 anos para ele poder aprender a ter responsabilidade, amadurecer, não é? Se recuperar na vida. Depois ele tinha que ser despedido em liberdade. Mas qualquer um pode crescer, como perder tudo. Ao que tem, será dado, terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lógico, não é? É muito importante essa advertência para os ricos. Você lembra o famoso perigo daquela prosperidade louca? O cara que prosperou tanto, que falou assim: Senhor, né, agora vou fazer celeiros maiores, não é? Alma, regala-te, descansa, aproveita, e de repente vem um veredito dos céus: louco! Hoje pedirão a tua alma. Tudo que você ajuntou, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas quando a gente pensa nessa mentalidade da abundância, isso tem muito a ver com responsabilidade financeira, administrativa, tem muito a ver com o discernimento da sua identidade vocacional, criatividade, inovação, diligência. Eu sempre digo, gente, qual que é uma das grandes chaves da vida? Primeira coisa é você ter um discernimento profundo da sua identidade vocacional. Não é o que você faz, é quem você é ministerialmente. Não é uma coisa de fazer, é uma questão de ser. Você foi desenhado para aquilo. Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Existem dons, existe um plano, aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. E nós precisamos de um encontro com isso. Quando você tem um discernimento profundo da sua identidade vocacional, e você discerne qual brecha da sua geração você tem que fechar. Qual é a brecha? Busquei alguém que estivesse na brecha. Quando você sinergiza a sua identidade vocacional com a brecha, o discernimento da brecha da geração que você tem que fechar, você vai ser relevante. Quais são as brechas da nossa geração? Isso é a mentalidade da abundância. No marxismo, a gente tem a mentalidade da escassez. O governo controla o resultado do seu trabalho. É a cultura do desincentivo. Então não importa se você é um bom ou mau profissional, vamos ratear tudo entre todos. Então você começa o quê? A premiar a preguiça. Porque se você ser um bom profissional, um péssimo profissional, você vai ter o mesmo ganho, o mesmo resultado. Gente, nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. Isso não é equidade, e muito menos bíblico. Jesus não foi um marxista, muito pelo contrário, não é? Como nós falamos, ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem será tirado. Lá na parábola dos talentos, é Jesus falando sobre gente que enterra o talento, que vai para um lugar de trevas exteriores. Muitas vezes, gente, nós é que colocamos a nossa cama no inferno, com a nossa irresponsabilidade. Então, no marxismo, o seu nível financeiro não vem pelo seu empenho, vem pelo governo. Ou seja, vale a pena depender do governo. Nós não podemos premiar o comodismo. Próximo discernimento é a cooperação entre classes e a luta de classes. Veja bem, na cultura judaico-cristã, nós temos muito essa dinâmica. É difícil a gente resumir essas coisas em poucas palavras, não é? Mas a gente percebe muito isso, essa dinâmica entre o investidor, o empreendedor e o trabalhador, não é? E de certa forma você pode enxergar isso até como uma escada, não é? Veja bem, a essência do que eu quero dizer, não é? É que na cultura judaico-cristã, os ricos,
as pessoas que venceram mais, superaram mais, eles precisam ser encarados como os elevadores sociais. É o elevador social. Inclusive, em alguns modelos, até socialistas mais avançados, como na França, o rico é visto como o quê? Um elevador social, não é? Então, vamos dizer, se não fosse pelas possibilidades que uma pessoa mais rica, as oportunidades que ela cria, dificilmente os pobres iriam subir de vida. Eu não sei quantos já viram aquele gráfico, né, conhecido como taco de golfe, que tem como divisor de águas a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial, gente, o nível de vida, não é, assim, de qualidade de vida, financeiramente, em vários aspectos, era super baixo. Chega na Revolução Industrial, ele faz assim, ó. Ele levanta. Então, como é que acontece? Nós temos lá na base, nós temos uma gráfica, só te dando um exemplo. É um rapaz que trabalha na parte de assistência técnica, né, eletrônica, com as máquinas. Esse cara trabalhava numa empresa, o dono da empresa, conheço, amigo meu, cara também muito bem de vida, muito rico. E esse rapaz, um engenheiro novo, não é? Mas pensa num cara esforçado, trabalhador, que está sempre aprendendo, crescendo, que, puxa vida, o cara prestativo. Então, é lógico, ele trabalhou lá um tempo, depois ele acabou saindo dessa empresa e já abriu a dele. E hoje a gente vê que esse cara que antes era, assim, financeiramente falando, estava lá embaixo, eu acho que hoje ele está até mais rico do que o dono daquela empresa que ele trabalhou. Se não fosse pelo sucesso do patrão dele, ele não teria chegado no sucesso que ele chegou nunca. Então, como é que a coisa funciona? Não é? Essa sequência. Quando você trabalha num lugar, e se você faz o que você gosta, lógico, você está ali servindo, você está ali como um empregado, mas de repente você vai ganhando uma perspectiva empreendedora. E daqui a pouco, não é? As oportunidades de investimento vão surgir e você vai galgar lugares que você jamais tinha chegado antes. Então o rico é a solução para o pobre, de certa forma. A base do conceito bíblico de riqueza é isso, generosidade. No literal, generosidade significa você ter bons olhos. Quem que é o generoso? É aquela pessoa que se alegra com a prosperidade alheia. Eu tenho lá alguns funcionários, tem um funcionário meu, não é? Cara muito trabalhador, pensa num cara, e ele mesmo fora de horário, ele está fazendo as coisas. Eu falei, olha, se você quiser pegar alguns bicos aí, você pode pegar. E o cara, assim, está dando tão certo, que aí eu vi que ele ficou assim com um certo receio, né? Falou, puxa vida, né? Que ele já estava comprando as ferramentas dele, os negócios dele, ele já estava com medo assim, né? Deu até mandar ele embora por causa disso. Eu falei, não, cara, eu quero o seu sucesso. O seu sucesso é a minha alegria, não é? Esse é o coração. Agora, na luta de classes, o rico é a desgraça do pobre. O governo é um nivelador social. Destruindo os ricos, o que vai acontecer? Os pobres ficam ainda mais desamparados. Cuba, Venezuela. Outro dia eu estava lá em Miami, um amigo meu, Ricardo Robortello, a gente andando lá por Miami, ele falou, Corte, aqui esse bairro aqui, ó, são só os venezuelanos. A elite de Venezuela que fazia, que sustentava a economia da nação, foi toda para lá. Aí a classe média vai para o Chile, Colômbia, e a classe baixa agora corre para o Brasil, atravessa a fronteira a pé. Mas é o que está acontecendo. Então, veja bem, gente,
Governo não gera riqueza, só gasta. Quando o governo elimina os ricos, quem vai ocupar o lugar dos ricos? Ele! Ele que é o lugar dos ricos. Então, destruir os ricos é você matar a galinha dos ovos de ouro, a sustentabilidade. Quanto mais gente rica você tem numa sociedade, mais possibilidade o pobre tem de subir de vida. Deus tem muito para todos, funciona assim. Quem é a desgraça do povo? É a corrupção, o corrupto. O corrupto é que é a desgraça do pobre, seja ele político, seja ele empresário, seja ele banqueiro, ou seja ele pobre. Corrupção. Destruir os ricos é um suicídio econômico. Desenvolvimento social e assistencialismo eleitoreiro. Gente, principalmente na Jocum, o Jocum está presente em mais de 170 países, e a gente trabalha com muita gente pobre, muita gente necessitada, não é? Você vai aprendendo muita coisa. E normalmente, como igreja, qual que é a nossa tendência? É uma tendência muito assistencialista. Você já percebeu? Agora, talvez em Jocum, por tantas, vamos dizer assim, tantas quebradas de cara, nós entendemos, puxa vida, o que nós precisamos? Desenvolvimento comunitário. Inclusive, nós temos uma escola na Jocum, só desenvolvimento comunitário. Desenvolvimento comunitário, a pessoa que você está ajudando, ela tem que ser responsabilizada, ela tem que ser parte da solução que você está propondo, ela tem que abraçar o desafio. Então a gente vê aí honestidade e respeito como base de um povo forte, não é? A popularizar a educação, treinar as pessoas. Então, desenvolvimento social. Agora, quando você olha para o assistencialismo, que é muito praticado no marxismo, e aqui que a gente começa a discernir, gente, como que o marxismo entrou, não foi só nas universidades, não foi só na mídia, mas foi principalmente aonde? Na igreja. Essa cultura assistencialista que nós temos. O que ocorre, gente? O assistencialismo é uma medida, assim, para situações de calamidade, não é? Situações extremas. Então, o assistencialismo demorado, ele gera um problema. Quando você começa só a fazer assistencialismo, você não está fortalecendo o pobre, você está fortalecendo a pobreza. Você vicia as pessoas na miséria. Eu já fui em muitos países assim. A pessoa te vê como estrangeiro, ela já criou uma obrigação que você tem que dar alguma coisa para ela. Ela está viciada na miséria. É bolsa para aquilo, é bolsa para aquilo outro. Lógico, tem situações que nós vamos ter que prestar assistência. Tem. Mas nós não podemos demorar no assistencialismo. Senão você vai ter um efeito contrário àquilo que você pretende. Então é essa transferência de responsabilidade do povo para o governo. Você vê um povo totalmente passivo. Assistencialismo só é viável de curto prazo, em situações inusitadas, né? Como nós falamos. Livre comércio e a burocratização. Veja bem, na cultura judaico-cristã, como é importante limitar o governo. Liderança, gente, precisa de ser facilitadora, não é para controlar. Treina e emancipa a próxima geração. Então, é muito importante a gente ter um governo limitado, que sabe investir. Quando a gente pensa em termos de economia, gente, não é difícil. Puxa vida, hoje as informações estão tão popularizadas, não é difícil a gente ver o que dá certo e o que dá errado.
Então, essa desburocratização das relações comerciais, empregatícias, tributárias, não é? Eu não sei se você já assistiu algum documentário sobre Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, não é? É fácil a gente ver o que dá certo. Estado pequeno com governo enxuto. É um corrupcida natural. O que a gente observa hoje, que é a grande luta aqui no Brasil, não é? Gente, essas estatais, vamos dizer, eu comparo isso com uma boca de crack. Você já viu o papo do viciado? Eu largo a hora que eu quero e tal. Mas depois que o cara provou daquilo ali, rapaz, ele chega no governo, ele vai querer aquilo, ele vai gastar o dinheiro no vício dele, porque corrupção vicia. No nosso caso, aqui está claro, o governo não consegue mais gerenciar as estatais. Você não consegue mais moralizar essa coisa. Então fica se batendo com leis antiquadas, corrupção, uma ênfase maior em um regime de fiscalização do que de produção. No marxismo é o quê? Qual que é a ideologia? Como o Estado é Deus, então é um Estado balofo, burocrático, excesso de regulamentação. Quanto maior o Estado, menos dinheiro sobra para o governo desempenhar os seus papéis para com o povo. Aumento de impostos. O governo começa a atrapalhar o mercado. O que a gente tem hoje? Uma concorrência desleal. Não é? Quem, por exemplo, vai muito na América, você vê isso claramente. Não é? A hora que a gente vê o nosso sistema tributário, com todo respeito, gente, é legal, o sistema tributário é legal, mas é imoral. Não é? Imposto sobre o produto, você chega no Estado, mas por que é tão barato? Aí você vai ver o imposto sobre o produto, inclusive é muito transparente, em média lá 6, 7%. No Brasil, em média, 40%. E o pior é que esses impostos não voltam para a população, como alguém já disse, a gente paga o imposto da Suécia e tem o retorno de um país miserável da África. Burocratização. Então, tudo isso vai produzindo um Estado endividado, que, na verdade, prejudica o povo, está pescando na cesta do trabalhador, né? Terminando. Responsabilidade e vitimização. Quando você é o único responsável por sua vida, você não pode ser vítima, exceto de si mesmo. Então, na cultura judaico-cristã, a gente tem essa cultura da responsabilidade. Todo cidadão deve se responsabilizar e ser responsabilizado pelos seus atos. Liberdade com responsabilidade. Caso contrário, nós vamos ter uma anarquia, não é? Então, a maior carga de responsabilidade sempre repousa sobre o indivíduo, é o poder do livre-arbítrio. Transferência de responsabilidade, isso é marxismo, isso é a cabeça marxista, não sei se você entende. O governo é que resolve tudo. Reino de Deus é o seu próximo. Se eu estou próximo da necessidade, a responsabilidade é minha. Eu vou fazer a diferença, vós tendes a unção do santo, não é isso? Assumir responsabilidade, a cultura da responsabilidade. Olha, sem desprezar outros mecanismos, mas a punição sempre foi e vai continuar sendo a maneira mais eficiente de educar a sociedade. Eu gosto muito de Deuteronômio 28, porque é uma aula sobre paternidade, é uma aula clássica sobre paternidade. Sabe quando um pai, uma mãe, precisa de ter uma conversa muito corajosa com aquele filho, porque ele já tem idade, não tem mais como controlar o comportamento daquele filho, e muitas vezes ele vai se encantando com caminhos, como a Bíblia diz, parecem ser de vida, mas o final é de morte. Então você precisa de ter uma conversa muito séria. Coloco diante de vós a bênção e a maldição, mas a escolha de quem? É sua. Discipular é responsabilizar, gente. Olha, se você escolher assim, 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 você pode ter certeza, o seu destino será esse. Agora, se você escolher dessa e dessa e dessa maneira, aqui, olha, essas maldições vão vir.
É o Pai falando, não são as maldições do diabo, não, são as minhas maldições, diz o Senhor. Eu vou corrigir vocês, porque como eu sou Pai, eu não abro mão de corrigi-los, então essas consequências vão vir. Eu sei como salvar você de você mesmo. Essas maldições virão. Então é muito importante nós entendermos o princípio da responsabilidade. No marxismo cultural, a gente tem a cultura da impunidade, o vitimismo. Vitimismo é a virtude da incapacidade, a tática usada para ocultar as verdades por trás das escolhas erradas. O cara fez escolha das piores possíveis, o cara empinou a carroça, espanou a rosca e ainda é o coitadinho, tadinho de mim. Gente, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente vê estampado hoje. O bandido é apenas vítima de uma sociedade justa. Superproteger o criminoso desmoraliza a lei, deixa o homem de bem refém. Essa superproteção das minorias, gente, isso só reforça o preconceito. Agora, o que aquela geração estava fazendo? Se vitimizando, fazendo da idolatria dos pais um pretexto para a idolatria deles. Qual que é o resultado? Castigo. Foram para o castigo. O contexto é uma geração desterrada, que praticou tanta idolatria que a terra ficou sick, adoeceu, vomitou. Deus não aceita esse vitimismo. Nós não podemos fazer dos erros dos nossos pais, líderes, um pretexto para a nossa imoralidade. Essa questão do fortalecimento do povo e a unificação do poder. Quando os justos florescem, o governo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Um povo consciente é o maior medo de um governo mal intencionado. Na cultura judaico-cristã, a autoridade está concentrada no povo. O temor de Deus, caráter, excelência em tudo, confiança. Cada segundo conta para Deus. Cada segundo vai ser projetado na nossa eternidade. Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, um peso eterno. Temor de Deus, uma igreja que educa, escolas que profissionalizam. Essa foi a nossa herança da reforma, sistematizar o ensino. Não é só ter aquele evangelho que é um ticket para você entrar no céu. Na verdade, o evangelho não é você ir para o céu, é o céu vir para a terra. Apocalipse, gente, não é o fim do mundo, é a redenção dessa terra. O que nós perdemos em Gênesis vai ser redimido. Essa desconexão que o pecado causou, ela vai ser redimida. Então, a autoridade concentrada no povo, poder de voto, o povo é esclarecido, bem representado. Inclusive, por que eu estou te falando essas coisas? Eu quero te dar discernimento, porque é uma guerra aberta. Rapaz, se tem uma coisa que nós temos que saber, é votar. Quem são os nossos representantes? A família é o antídoto natural contra a marginalidade. Gente, como é que você acaba com a marginalidade? Olha, eu me preocupo muito com uma questão, como dar respostas espirituais para os dilemas sociológicos. Eu já estudei muito sobre espiritualidade e sociologia. Sabe a conclusão que eu cheguei? Nós podemos resumir a cura de qualquer sociedade numa única palavra: casamento. Você quer curar uma sociedade? Casamento. Quando você estuda as tragédias sociais, quando você vê toda essa coisa de delinquência, violência, criminalidade, marginalidade, evasão escolar, tudo deriva de um casamento destruído. Você pode observar. Senão, gente, nós vamos ficar enxugando gelo. Você querer lidar com a criminalidade sem moralizar o casamento.
Nós vamos ficar enxugando gelo, nós precisamos de uma revolução moral, isso. Então, autoridade concentrada no povo. Direito à propriedade, direito a defender a sua propriedade. E no marxismo, o que a gente vê? Unificação do poder. Eu não sei quantos já ouviram falar no Fórum de São Paulo. Quer dizer, uma política internacional de caráter ideológico, escola de caráter ideológico, mídia com caráter ideológico, movimento de militância popular, população desarmada, quer dizer, tudo isso faz sentido para eles. Por que esse cara, o Antônio Gramsci, qual foi o grande sofisma desse cara? Porque ele tirou, vamos dizer, a batalha do campo de guerra e trouxe para o campo ideológico. Você não tem que tomar quartéis, você tem que tomar as universidades. Você tem que trabalhar na mentalidade daqueles que serão os futuros formadores de opinião. Hoje, gente, o que aconteceu com as nossas universidades? Num certo sentido, dá medo você colocar um filho numa universidade. É impressionante, não é? O caráter ideológico. E como é uma guerra, realmente é uma batalha nesse sentido. Então, eu gostaria de deixar essas informações com você, não é? E que Deus te dê graça, que Deus me dê graça, para que nós possamos fazer a diferença nos nossos dias. É uma guerra aberta, não se iluda, é uma guerra aberta, é uma guerra ideológica. Pela ideologia de um candidato político, você pode prever, é previsível o comportamento, como vai ser o governo, é previsível, não é? Então nós precisamos de entrar nessa batalha com muita graça, com muito discernimento,